Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente. Numa nota prévia, quero deixar uma palavra de apreço e reconhecimento a todos os funcionários que ajudaram a realizar esta sessão e desejar que este seu esforço consiga que retomemos as sessões nesta casa, que é a Casa dos Lisboetas. O PSD quer começar por enviar uma mensagem de profundo agradecimento a todas as IPSS pelo enorme trabalho que têm tido na luta contra um inimigo que atua de forma simulada e que atenta mais precisamente contra aqueles que as IPSS tanto querem proteger. Precisamos, por isso, de as reforçar e de as capacitar. Ainda não vencemos a pandemia, mas também não fomos por ela derrotados. E aqui queremos também prestar homenagem a todos quantos continuam na primeira linha desta enorme batalha. Aos profissionais de saúde, aos profissionais do ensino, às forças de segurança, aos agentes da Polícia Municipal, aos bombeiros, aos elementos que constituem as equipas de higiene urbana, em suma, a todos aqueles que diariamente asseguram que a civilização não para. A eles, mas também, e sobretudo, às suas famílias, que sabem que muitas vezes saem de casa sem a certeza da sua integridade física ou da sua própria saúde. Às famílias, o verdadeiro centro da nossa comunidade, polo fundamental da vida em sociedade, principais destinatários do serviço público de todos nós. Lisboa resiste, sobretudo, com o vosso esforço. Recentemente, a cidade de Lisboa viu uma obra camarária colocar em risco as pessoas que circulavam no metropolitano de Lisboa. Na altura, o Sr. Presidente da Câmara usou uma expressão em que admitia culpa. Erro grosseiro. Hoje, quando fazemos o debate sobre o estado da cidade, ou nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, o debate sobre os anúncios para a cidade, o PSD quer transmitir-lhe que, infelizmente, esse não foi o seu único erro grosseiro. De facto, tem sido raro estarmos em sintonia sobre as necessidades da cidade. Durante a pandemia, elogiámos os esforços porque era um momento que procurávamos consenso. Porém, verificámos que esse consenso era só nos espaços do Conselho. Hoje é dia de falarmos abertamente sobre tudo aquilo que para o PSD correu mal. Desde logo, quanto ao confinamento. Recordo as declarações do Presidente da Câmara uma semana antes da declaração de estado de emergência, considerando alarmistas aqueles que, como o PSD já vinha fazendo, perante o total desconhecimento da forma como o vírus se propagava, defendiam que as pessoas se deviam resguardar em casa. Na ignorância, devemos ser resguardados e devemos agir na proteção das comunidades que olham para os decisores políticos à espera de um rumo. O Presidente da Câmara optou por desvalorizar a mais mortífera pandemia dos nossos tempos, pondo em risco os lisboetas. Se calhar a Câmara também pensava, como a outra senhora, e estava convencido que isto se resolvia como as alfaces da horta do vizinho. Se calhar viu-se sem gás para dar resposta àquela calamidade que se nos deparava, não faltando, no entanto, vontade de usar bilhas de gás para fingir que estava a desenvolver proximidade. Mas até neste ternurento episódio de um autarca que procura esses sinais de proximidade, veio ao de cima o que mais tem acontecido ao longo do seu mandato. Falta de planeamento. Nenhum de nós estava à espera que o Sr. Presidente fosse capaz de transportar sozinho uma bilha de gás. Mas o que esperávamos é que o Sr. também o soubesse e que tivesse planeado atempadamente e adequadamente esta iniciativa. Porém, a única coisa que planeou foi avisar antecipadamente a comunicação social para tirar umas fotos. Foi muita propaganda e pouco planeamento, já que foram evidentes as dificuldades que Fernando Medina teve para transportar a bilha. Outro erro grosseiro. A mesma propaganda e mau planeamento que faz Lisboa esperar pelos 14 centros de saúde que prometeu em 2017 e que tanto jeito dariam para combater agora esta pandemia. Pelo menos, enquanto esperamos, podemos entreter-nos a ver o Sr. Presidente da Câmara inaugurar unidades de saúde
que já existiam. Muita parra e pouca uva. Outro erro grosseiro. Foi também com espanto que o vimos pontificar contra as máscaras, apesar de não ter evidências científicas para sustentar o que estava a dizer. É objetivamente grosseiro que um líder político seja forçado ao vexame público de ver a sua população a tomar as medidas que ele é incapaz de antecipar, planear e implementar. Já temos vários estudos a demonstrar que o uso generalizado de máscaras, desde o início, teria evitado mais de 1/3 dos contágios. Mas o Sr. Presidente da Câmara não deixou de novo que a ciência fosse impedimento, continuando sem usar máscara na rua, mesmo quando vários países já tinham tornado obrigatória. Parabéns. Trump não faria melhor. Outro erro grosseiro. Na mesma toada, não quis testar os professores, os funcionários e os alunos na reabertura das aulas, ignorando de novo o consenso científico que o PSD veio defender, só se lembrando disso um mês depois das aulas recomeçarem. O resultado? Escolas que abriram para fechar a seguir. Porém, confesso que isso já nem nos surpreende, já que para muitos alunos, esta Câmara Municipal nem se estava a lembrar que ia começar um novo ano escolar, deixando escolas com obras por fazer, com deficientes condições de funcionamento, e outras em que nem sequer foram criadas as instalações para as escolas funcionarem. Outro erro grosseiro. Infelizmente, o Sr. Presidente da Câmara não foi só um poluidor de desinformação e um monumento à inação governativa ao melhor estilo de um secretário de Estado de Lisboa. Foi também uma fonte de ansiedade para a economia da cidade e até para as juntas de freguesia. Sempre sem se coordenar com os restantes autarcas, foi propondo medidas em cima do joelho para lidar com as consequências graves de uma situação que claramente não estava a dar a devida atenção. Perante os enormes problemas financeiros que o comércio local de Lisboa teve de enfrentar durante o confinamento, o Sr. Presidente da Câmara apressou-se a oferecer dinheiro que não era seu, anunciando medidas de apoio ao comércio local sem consultar quem ia efetivamente perder receita com a medida. Sr. Presidente, não tenho a menor dúvida que todos os autarcas queriam e vieram a participar. Porém, oferecer publicamente as receitas deles sem sequer lhes falar previamente prova que estava mais interessado em fazer anúncios para a comunicação social do que em planear uma resposta integrada da cidade. Mas descontrai um pouco, Sr. Presidente. Estou certo que até Margaret Thatcher lhe diria que oferecer o dinheiro dos outros sem antes falar com eles parece mais um caso de polícia do que voluntarismo socialista. É que nem ela chama a isso socialismo. Outro erro grosseiro. Deixou também pouco claro qual será o procedimento para 2021. Sim, Sr. Presidente, porque neste momento o comércio local já não sabe o que esperar e não tem garantias que a abertura de uma esplanada ou a construção de um deck agora não os levará à falência em 2021. O que deveríamos estar a anunciar agora para transmitir confiança aos comerciantes é o modelo para 2021. É que não há dúvidas de que os efeitos da crise se vão continuar a sentir e esta incerteza não permite gerir eficazmente negócio nenhum. Os nossos comerciantes precisam de tesouraria já. Precisam de pagar ordenados. Precisam que a Câmara lhes diga muito mais do que apenas e tal, não se preocupem que as juntas não vos vão cobrar taxas e a Câmara vai criar um fundo de 100 mil euros para apoiar a criação de esplanadas fixas. 100 mil euros, Sr. Presidente. O Sr. Presidente sabe sequer quantas esplanadas há em Lisboa e quanto custa fechar essas esplanadas? A sua resposta hoje aqui foi mais um anúncio, sem conversa prévia, sem planeamento. Anúncio. Outro erro grosseiro. Vem hoje falar de transmitir sinais de confiança para a atividade empresarial e para o tecido gerador de riqueza e postos de trabalho na cidade. Porém, há poucos meses a sua mensagem era para aqueles que elogiavam em 2016 por terem triplicado a sua capacidade de oferta turística, afirmando que esta era uma oportunidade para diminuir a sua presença. Esta incoerência estratégica mereceu uma reação do próprio município, na altura. A culpa agora era do jornal onde saiu o artigo, uma espécie de lost in translation. Outro erro grosseiro. Bom seria que a minha intervenção pudesse ficar por aqui e que os seus erros grosseiros ficassem pela gestão de uma situação de emergência. Mas, infelizmente, não é só em gestão de pandemias que a sua gestão está a falhar.
Nos últimos meses temos assistido a uma sucessão de erros grosseiros na gestão corrente da cidade que nos levantam muitas perguntas sobre o nível de desnorte em que está a Câmara Municipal de Lisboa. Numa cidade que está há 4 anos a tentar abrir uma estação de metro, assistimos recentemente à abertura de um buraco no teto do metropolitano. Numa altura em que o transporte individual ganha aderentes devido ao medo do contágio e, sobretudo, quando se aproxima o inverno, a Câmara insiste na instalação demagógica de ciclovias pop-up sem qualquer planeamento disponibilizado, que entopem vias estruturantes, como foi o caso da Almirante Reis, com um problema extra de dificultarem o acesso de ambulâncias aos hospitais circundantes. Ainda hoje, com a chuva, a cidade fica intransitável, dificultando a mobilidade normal, assim como a resposta às várias situações de emergência. Nada nos devia motivar contra a construção de ciclovias. Porém, são anunciados estudos que sustentam as opções pop-up que não chegam às mãos de quem os solicita. Para evitar que as soluções implementadas sejam a favor da mobilidade na cidade de Lisboa e não a prejuízo dela. Outro erro grosseiro. Também para dificultar a circulação na cidade, a manutenção dos seus pontos de ligação mais estruturantes parece estar comprometida, como prova o inexplicável fecho do túnel da João 21 e mais relatos de desinvestimento nesta área. Como é possível que um dos principais eixos de escoamento de tráfego que atravessa a cidade possa estar tanto tempo encerrado e que sem ninguém nos explique? Outro erro grosseiro. Já nem falo nas opções que a EML, por indicação do Executivo Municipal, tem vindo a desenvolver. A EML, que queria ser mais amiga dos lisboetas, adotou uma estratégia de agressão, penalizando residentes e não residentes de forma idêntica. A decisão de não criar, neste período de pandemia, um regime extraordinário específico para os lisboetas no acesso ao estacionamento da cidade foi só mais uma demonstração da forma cega e insensível como a Câmara Municipal, através da EML, trata os seus municípios. Outro erro grosseiro. E no momento em que verificamos vários ajuntamentos, como os que assistimos regularmente na zona do Bairro Alto, ou em alguns miradores, resultado dos largos meses de confinamento e de condicionamento ao convívio, o que planeia fazer a Câmara Municipal? Acha a Câmara que a resposta a este problema vai ser eficaz com uma qualquer lei seca à portuguesa? Não vai procurar promover respostas estruturadas e seguras? Não vai procurar promover e envolver parceiros? Outro erro grosseiro. No momento em que todos os recursos são escassos para responder à emergência social, a Câmara parece continuar interessada em subsidiar a Web Summit nos mesmíssimos termos do ano anterior, mesmo que ela não se realize por cá. Ao invés de procurar assegurar que as verbas que este ano seriam entregues para um evento que não vai ter quaisquer custos de implementação física, nem gerar quaisquer receitas diretas para a cidade, justificações fundamentais do contrato existente, poderia ter a Câmara canalizado essas verbas, com indicação expressa nesse sentido, para as entidades competentes, para o financiamento de startups afetadas pela crise. Decidiu-se por nada dizer, nem promover esse diálogo. Outro erro grosseiro. E o que dizer sobre a qualidade do urbanismo na cidade? Hoje veio aqui falar em erradicar as barracas de Lisboa, mas em pleno século XXI e com 13 anos de mandato do Partido Socialista, com o apoio das Esquerdas Unidas, continuamos a assistir a uma cidade pejada de exemplos como a Via del Ferro. Outro erro grosseiro. Numa conjuntura em que a confiança nas instituições que nos governam é fundamental, a Câmara junta à sua mensagem ambivalente em relação à pandemia um desrespeito assustador pelas próprias comunidades que devia servir. É exemplo disso o projeto para uma sala de consumo assistido, que não só vai contra a legislação em vigor quanto à distância a que estas infraestruturas devem estar de escolas e zonas residenciais, como vai contra o que foi exposto à comunidade na Assembleia de Freguesia e contra a própria comunidade. Outro erro grosseiro. Já na transparência democrática, nem sei o que mais dizer. Tal é a frustração manifestada aqui já por várias forças políticas por anos de ausência de respostas a centenas de requerimentos. Não responder às forças democráticas eleitas é um sinal de que algo de muito errado se passa na esfera do poder. É um sinal de que não se respeita a democracia, que não se respeita o sistema partidário. Outro erro grosseiro. Mas a verdade é que também nas relações institucionais do município há muito a apontar, sobretudo pela falta de equidade e respeito entre as autarquias. Certas juntas recebem apoios financeiros a correr para colmatar déficits operacionais na gestão de equipamentos desportivos. Outras montam escolas em tempo recorde, mas da Câmara só recebem promessas de apoio. No momento em que todos devemos ter tratamento igual,
não podemos permitir que a Câmara use uma discriminação pela cor política. Outro erro grosseiro. E o que dizer quanto à falta de resposta na segurança, em especial nos campos universitários? Sobretudo quando está há mais de 2 anos na gaveta um projeto de monitorização comunitária que poderia estar a evitar mortes e violências na cidade universitária? É que aqui já há um projeto. Quanta mais violência e mortes vamos ter de assistir para que isto se torne uma prioridade? Porque é que o município não coloca este tema como um tema fundamental e prioritário para a cidade de Lisboa? Outro erro grosseiro. Já na gestão da pandemia, identificámos as escolas como o parente pobre desta Câmara. Ainda hoje, uma junta de freguesia foi contactada pela direção de um agrupamento escolar, que estava em desespero, confrontados com a ausência de assistentes operacionais para assegurar o funcionamento da escola. E logo na data de aniversário daquela escola. Dizia a direção do agrupamento que a Câmara lhes tinha dito que teria que ser a junta a assegurar esses assistentes operacionais. Então onde estão os assistentes operacionais prometidos para este ano escolar, Sr. Presidente? Espere. Se calhar estão no mesmo cartaz dos 14 centros de saúde. Outro erro grosseiro. Se a Câmara não consegue gerir o primeiro ciclo, que passe essa gestão para as juntas. Porque se as esquerdas desavindas da Câmara Municipal escolheram a educação das crianças lisboetas para fazerem política de terra queimada mútua, então não prestam só um mau serviço à atual gestão da cidade, prestam um péssimo serviço ao futuro da cidade. Que tristeza que é assistir ao tratamento que esta Câmara dá à paixão do secretário-geral da ONU. Outro erro grosseiro. Hoje debatemos o estado da cidade num dia em que Lisboa fecha mais uma creche da Santa Casa da Misericórdia. Isto acontece porque as obras que estão pedidas há anos por uma junta de freguesia à Câmara, que é proprietária da infraestrutura, continuam por realizar e ainda pendentes num gabinete de um vereador. Agora, o edifício deixou de ter condições para albergar a creche e mais 30 famílias ficam sem apoio. Outro erro grosseiro. É este o estado a que chegamos? É este o estado da cidade?